Estamos de volta para falar de um projeto super legal do Sebrae, o Partiu Empreender. E quem veio conversar com a gente sobre o assunto é a Vânia Klaus, que é consultora do Sebrae. Tudo bem, Vânia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, é uma novidade, já começou, mas é uma novidade aí que está ajudando muito as pessoas, né, Vânia? Não tem mais aquela coisa de arriscar. Agora vai abrir uma empresa se realmente souber que ela vai dar certo. É hora de arriscar, mas é hora de arriscar, digamos assim... Riscos calculados. Exatamente. Vamos errar, mas rápido e barato. Inspirado no método de startups, né? Um novo conceito de empreendedorismo e que veio agora para os negócios mais tradicionais também. Seja quem quer abrir uma loja, um comércio de um modo geral, um restaurante, um pequeno mercado, enfim, qualquer coisa que o empreendedor esteja disposto a abrir. A ideia agora é experimentar antes mesmo de realizar um grande investimento. Legal. Para o pessoal de casa ter uma ideia de como é que funciona, a primeira pessoa vai até o Sebrae com a ideia, é isso? Isso mesmo. E até mesmo aquela que não tem uma ideia ainda. Mas tem vontade de empreender. Mas tem vontade. A gente tem dois perfis principais. Aquele que já tem certo uma ideia, e aí nós encaminhamos diretamente para uma fase que é de validação. Mas tem aqueles que querem abrir um negócio, mas ainda não tem certeza, tem dúvidas. Ou também a gente tem um tipo de empreendedor que é bem interessante. Ele tem muitas ideias. E aí, qual selecionar, né? Qual a melhor ideia? Então, aí nós, primeiro de tudo, realmente é nos procurar. A gente faz uma orientação inicial, identificamos qual a fase, o estágio que esse empreendedor está, e aí a gente encaminha, então, para o melhor estágio, para a melhor fase do Partiu Empreender. E aí começam, então, os testes, é isso? Não é assim, chega lá e já abre, né? Não. Aí, depois que ele passou por essa fase ou de ideação e validação, aí ele entra, de fato, nós descobrimos o seguinte, até antes de falar, é interessante comentar sobre isso. Nós descobrimos em pesquisas que uma das questões mais evidentes durante essa fase é que o empreendedor tem muito medo de errar. Às vezes ele não tem muito dinheiro e ele tem medo mesmo de pegar esse único dinheiro que ele tem e investir algo que não vai dar errado, que não vai dar certo, né? Então, a gente tem um personal business que acompanha o empreendedor durante toda a fase de abertura do negócio, durante todo o Partiu Empreender. Então, ele passa, né, pela fase de ideação, validação, e aí ele passa a ter contato com o personal. E o personal vai encaminhar ele, inclusive, para um laboratório no qual ele vai fazer o protótipo. É uma palavra meio diferente, né, para quem não está muito acostumado. Super tecnológica, mas é um protótipo da ideia mesmo, do modelo de negócios, para que daí esse empreendedor tenha condições de validar, então, no mercado. Vou pedir para você explicar um pouquinho essa validação, porque às vezes as pessoas não têm muito contato com esse termo técnico, né? O que seria essa validação? Bom, com o protótipo, então o protótipo ele vai ser o seguinte, uma simulação de um site, a simulação de um folder, a simulação talvez de um aplicativo, depende do conceito que o empreendedor esteja, do tipo de negócio que ele vai abrir. Uhum. E aí, com esse protótipo em mãos, a validação consiste em ele ir tentar vender mesmo. Ele vai acionar a rede de contatos dele, também a gente determina qual é o público-alvo, hoje em dia a gente nem usa mais tanto público-alvo, mas são personas. Quais são as personas que podem comprar esse produto? Quem seriam os clientes? Quem seriam os clientes? E ele vai realmente fazer uma simulação de venda. Porque muitas vezes uma pesquisa, né? Eu pergunto para você, você compraria o meu produto? E você pode dizer que sim. Mas de fato você compraria? E quando eu tenho um protótipo e vou te oferecer na prática, aí eu vou ter o retorno real com relação se o meu produto, se o meu serviço realmente vai ser vendido. Então já vai mostrar quase que o produto final para saber se realmente aquilo dá certo. Exatamente. E o que é legal é que durante essa fase, quando o próprio empreendedor vai a campo para oferecer o seu produto, o seu serviço, ele escuta dos clientes ou possíveis clientes coisas riquíssimas e que ele pode, inclusive, adequar o seu negócio, o seu produto, a partir do que ele mesmo vai ouvir. Então, às vezes, algumas pesquisas são um pouco mais frias e esse tipo de pesquisa a gente fala que é quente, porque você está, né, frente a frente com o seu cliente, ouvindo o que de fato
fato, ele pensa e não só ouvindo, mas sentindo, vendo as reações dele com relação ao seu produto, ao seu serviço. E a partir dessa resposta, então, é que se monta direitinho como é que vai ser a estrutura da empresa, ou o Sebrae ajuda a pessoa a fazer isso? Isso mesmo. O Partiu Empreender ele tem um conceito assim que a gente fala que nem uma criança quando está aprendendo a falar. A criança, de fato, ela começa a falar, ela experimenta as primeiras palavras, as primeiras frases, começa um pouco falando errado, né? Depois que ela já aprendeu essa fase inicial, ela vai para a escola para aprender as regras do português. O Partiu Empreender é mais ou menos assim. Então, o empreendedor ele vai a campo, experimenta, talvez não vai fazer tudo da melhor forma possível, mas depois que o cliente mesmo já deu algumas dicas, ele volta então para o Sebrae junto com o personal business, que vai dar todas as orientações de como organizar tudo isso que ele viu. E aí sim, ele vai aprender como fazer um plano de marketing, como pensar na parte da análise financeira, quanto de fato ele vai precisar de recursos financeiros. Então, aí ele vai organizar as ideias, né, para daí de fato formalizar o negócio e ampliar. Isso vale inclusive para quem de repente hoje, por exemplo, não tem o dinheiro necessário, talvez, tenha pouco ou tenha vontade apenas para saber realmente quanto custa e até pensar em formas de conseguir esse dinheiro, né? Isso mesmo, porque a partir da validação, desse teste prático, você vai ter ideia de quantos produtos você venderia, né? E aí não é mais teoria, é prática. A partir disso, você traça o seu plano financeiro e você analisa o quanto você tem, o quanto você vai precisar. Inclusive, às vezes, nesse estágio inicial, a gente também pode te dar dicas de questões práticas. Tem editais de inovação, que é possível conseguir recursos antes mesmo do negócio estar funcionando, antes mesmo de ter um CNPJ. Também tem alguns sites que você posta a sua ideia e pessoas físicas começam a investir na sua ideia. Então, a desculpa, digamos assim, de não ter dinheiro não pode ser utilizada para o empreendedor que realmente quer abrir um negócio. Uma coisa interessante é que a partir do momento que você tem uma validação e que percebe-se que esse produto vende mesmo, pode até atrair investidores, né? Aqui em Maringá tem alguns grupos de investidores que podem acabar entrando para ajudar também, né? Quanto mais inovadora a ideia, mais chances de investidores apostarem na sua ideia com recursos financeiros. Então, pensar num negócio que, de repente, seja novo, inovador, aumentam as chances com relação à captação de recursos. Legal. Então, só lembrando, é só ir até o Sebrae. Isso mesmo, a dica é ir até a gente, nós vamos te atender, dar toda a orientação e te direcionar para a melhor fase, melhor estágio do Partiu Empreender. E é horário comercial, né? Horário comercial, das 8 às 18, a gente não fecha no horário de almoço e também não precisa agendar. É por ordem de chegada o atendimento. Legal. Lá na Bento Munhoz, né? Na Bento Munhoz, 1116. Tá certo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.